Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora. E a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C, de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Fera, só em olhar para as alternativas, e aqui eu vou ser bem direto nessa resolução, só em olhar para as alternativas, se você encontrar depois de quanto tempo o semáforo A abre depois do semáforo O, você já mata a questão. Porque os tempos iniciais aí, o tempo para o semáforo A, em todas as alternativas são diferentes. Então, depois que você achar o tempo que o semáforo A abre, você não precisaria perder tempo, nesse caso aqui, com os outros semáforos, beleza? E aí, fera, se você ficar comigo nessa questão até o final, isso é uma questão de movimento uniforme e movimento uniformemente variado, que eu vou resolver sem nenhuma fórmula. Então fica comigo. Olha só, a primeira informação, vou só dar uma reduzida aqui. A primeira informação que ele passa para a gente é que o automóvel parte do repouso com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado até atingir uma velocidade de 72 km por hora. Pega a visão. Fera, essa velocidade aqui de 72 km por hora, essa velocidade aqui de 72 km por hora, já é uma velocidade manjada, né? Uma velocidade, fera, de 72 km por hora, dividindo por 3,6, dá 20 metros por segundo. Então se liga, o móvel ele parte do repouso, ou seja, com uma velocidade de 0, e atinge uma velocidade de 20 metros por segundo. 72 km por hora, divide por 3,6, 20 metros por segundo. Com aceleração de quanto? 1 metro por segundo ao quadrado. Aí, fera, pega a visão. Pega a visão. O que significa dizer que a aceleração do móvel é de 1 metro por segundo ao quadrado? Fera, o metro por segundo ao quadrado é o metro por segundo. Lembra que a aceleração mede a taxa de variação da velocidade. Então, dizer que a aceleração do móvel é de 1 metro por segundo ao quadrado é o mesmo que dizer que a cada segundo sua velocidade aumenta 1 metro por segundo. A cada segundo sua velocidade aumenta 1 metro por segundo. Eu vou perguntar a você, precisa de fórmula para saber depois de quanto tempo o automóvel vai atingir uma velocidade de 20 metros por segundo? Fera, partiu do repouso, passou um segundo, 1 metro por segundo. Passou um segundo, 2 metros por segundo. Passou um segundo, 3 metros por segundo. Passou mais um segundo, 4 metros por segundo. Fera, se ele vai partir do repouso e atingir 20 metros por segundo, ele atinge essa velocidade depois de 20 segundos. Perfeito? Então, depois de 20 segundos, o móvel vai atingir uma velocidade de 20 metros por segundo. Vamos colocar isso no gráfico? Como assim, Tabeirão? Olha só. Se eu quiser fazer um gráfico aqui da velocidade em função do tempo, pega a visão.
Vou criar aqui um gráfico da velocidade em função do tempo. Olha só. Dá uma aumentadinha aqui. Criar um gráfico aqui da velocidade em função do tempo. Pega a visão. Tá verão? O cara partiu do repouso. Então, se ele parte do repouso, sua velocidade inicial é 0. Perfeito? E depois de 20 segundos, ele atinge uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, esse gráfico ele é linear, né? À medida que o tempo vai passando, sua velocidade vai aumentando. Então, se eu fosse desenhar o gráfico aqui, seria um gráfico linear, fera. Ó, depois de 20 segundos, ele atinge aqui uma velocidade de 20 metros por segundo, né? Então, se eu fosse trazer aqui para o gráfico, olha só. Depois de 20 segundos, ele atinge aqui uma velocidade de 20 metros por segundo. Bota aí no gráfico, pai. Ó, 20 segundos, ele atinge uma velocidade de 20 metros por segundo. Tranquilo? Aí a questão me fala que quando ele atinge a velocidade de 20 metros por segundo, ele mantém velocidade constante. Ou seja, o seu movimento passa a ser um movimento uniforme. Então, após 20 segundos, esse carinha aqui, ele mantém sua velocidade constante. Perfeito? Vou até mudar a corzinha aqui para ficar mais fácil você observar. Ó, ele parte do repouso e atinge a velocidade de 20 metros por segundo. E depois de 20 segundos, fera, a sua velocidade, ela se mantém constante. Perfeito? Aí, se você volta para a nossa informação lá na questão, ele fala que os semáforos estão distantes 500 metros. Perfeito? Os semáforos, eles estão distantes aqui, ó, 500 metros. Perfeito? E ele fala que o semáforo, ele deve abrir quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-lo. Pega a visão. Se o semáforo O está a 500 metros do semáforo A, e o semáforo A deve abrir quando o automóvel estiver a 100 metros de cruzá-lo, qual é a distância que o automóvel deve percorrer até o semáforo A abrir? 400 metros. Se ele parte da origem e o semáforo A tem que abrir quando ele estiver a 100 metros do semáforo, se a distância entre o semáforo O e o semáforo A são 500 metros, o semáforo A tem que abrir quando o automóvel tiver percorrido 400 metros. Pegou a visão? Por que eu estou te falando isso, fera? Porque quando você pega o gráfico da velocidade em função do tempo, a área do gráfico me fornece a distância percorrida. A área do gráfico me fornece a distância percorrida. Ou seja, quando eu quiser descobrir aqui esse primeiro intervalo de tempo para o semáforo A abrir, depois de quanto tempo o semáforo A vai abrir? Fera, o semáforo A ele vai abrir depois que o móvel percorreu uma distância de 400 metros. Só que eu sei que no gráfico da velocidade em função do tempo, a área do gráfico cabeçudo me dá numericamente a distância percorrida, o ΔS. Ou seja, se você calcular a área desse trapézio, essa área tem que me dar 400 metros. Pegou a visão? No gráfico da velocidade em função do tempo, a área me fornece numericamente o ΔS. Então, vamos focar aqui, papai. Ó, essa área tem que me dar 400 metros. Bora fazer as continhas aqui? Questão acabou, Taveirão? Questão acabou, pai. Essa área aqui tem que me dar 400 metros. Que figura é essa? É um trapézio. Então, o ΔS tem que ser igual a base maior mais a base menor vezes a altura, isso tudo sobre quanto? 2. Essa distância tem que ser de quanto, fera? 400 metros.
Quanto vale a base maior desse trapézio? Opa, de 0 a T, essa base vale T. Quanto vale a base menor desse trapézio? Cuidado, fera, que a base menor desse trapézio tá aqui, ó, né? Essa base menor é T menos 20, hein? A base menor desse trapézio, T menos 20. A altura desse trapézio, 20. Isso tudo, fera, sobre 2. Pegou a visão? E aí, se você começar aqui a fazer a simplificação, olha só, eu posso pegar esse 20, dividir com esse 2, isso aqui vai me dar 10, tranquilo? Eu vou pegar esse 10 do lado direito, vou cancelar com esse 0 aqui do lado esquerdo, e vou só organizar nossas contas. Vai ficar assim, ó, 40 igual, dentro do parênteses, T mais T, isso me dá 2T menos 20, tranquilão? Esse menos 20 está negativo, passa para o outro lado, positivo. 40 mais 20, isso me dá quanto? 60. Esse 2 que está multiplicando desce e dividindo, 60 sobre 2, espera, isso igual a T. Portanto, o semáforo A, ele deve abrir depois de 30 segundos. O semáforo A, ele deve abrir depois de 30 segundos. E aí, se você vai olhar para a nossa alternativa, a única alternativa que apresenta aí para nós 30 segundos é a alternativa D. Perfeito? Ou seja, 30 segundos depois, o semáforo A deve abrir. E se você prestar atenção, nessa questão do Enem, onde mais de 80% dos alunos erraram, nós não utilizamos uma fórmula da cinemática, fera. Era só você lembrar que no gráfico da velocidade em função do tempo, a área me fornece a distância percorrida. A área me fornece o ΔS. Então, para essa questão, a alternativa correta, fera, seria a alternativa B, de detonando o seu dedo aí no like, detonando o dedo no compartilhamento, porque aqui no Física Retada, fera, o trabalho devolve. Até a próxima, valeu!